A Júlia Zanata chegou, Edson? Tá, que bom falar. Não, perdão, a mãe da Olívia, não é? Hã? É assim? Querida Júlia, fazia tempo que não conversávamos aqui, tá nessa batalha agora diária de mãe de duas meninas lindas, não é verdade? E essa Olívia chegando a Olívia, cheia de saúde, né? E aí agora a Júlia, a mãe da Olívia, conversa conosco. Júlia, que bom conversar contigo, seja bem-vinda mais uma vez. Tá tudo bem por aí? Bom dia, Pitoli. Bom dia a todos que nos acompanham nessa audiência maravilhosa. Está tudo bem aqui, né, com as meninas. A Olivia fez 2 meses ontem. Eu que vocês, né, a tua audiência, acompanham minha gravidez inteira aí dando entrevista e agora voltamos. Estou à disposição de vocês. Que bom, Júlia, que bom. Parabéns pela Olívia. 2 meses ontem, mas tá voando esse tempo, hein? Meu Deus do céu. Passa muito rápido, né? É. E é boa a fase de bebezinho. Eu tenho, tem que curtir, né? Agora, eu posso imaginar também que você tenha que se preocupar, na condição de parlamentar que é, presidindo uma frente tão importante que é a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade de Expressão, preocupada com o futuro das tuas meninas. Eu acho que você está de olho na censura que está chegando por aí, porque o que estão tentando armar para a gente é mais uma emboscada, hein, Julia? Eles não descansaram nenhum dia, Pitoli, desde que assumiram, né? Se tivesse largado uma bomba atômica no Brasil, não seria tão prejudicial quanto está sendo esse governo Lula 3. Primeiro dia de governo, eles miraram no desarmamento da população, né? Para que a gente fique de joelhos para bandidos, com índices de criminalidade que só aumentaram durante o governo Lula. Feminicídios, inclusive, que eles falavam, né, durante que o governo Bolsonaro tinha aumentado, agora aumentou muito mais. E o segundo foco deles, né, que passou a ser o primeiro, a prioridade, é a questão da censura. Calar o povo brasileiro para que não possa falar. E calar nas redes sociais, porque as redes sociais, né, viraram um local de encontro, um local em que você pode pensar fora da caixa, um local em que você busca informações, conhecimento e sabe, inclusive, o que o seu político está fazendo. Cobra o seu político. Inclusive, muitos políticos limitam comentários nas redes sociais. São esses que vão ser, no futuro próximo, a favor da regulamentação, que não é regulamentação, é censura das redes sociais para calar o opositor. Porque esse governo Lula, ele só se sustenta, Pitoli, se tiver censura. Se não tiver censura, ele não se sustenta, porque a mentira, ela pode até seduzir no início, palavras bonitas, mentiras, populismo barato, mas não se sustenta. Não se sustenta por quê? Porque as pessoas estão indo atrás da verdade, estão numa busca incessante da verdade. E onde que é essa busca? Muitas vezes em conteúdos nas redes sociais. Então, eles querem censurar. E desde o começo, eu já falei várias vezes aqui, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, foi para a China e anuncia em alto e bom tom, ela não esconde de ninguém, que quer se aproximar do modelo chinês. E agora nós tivemos, né, e foi por isso que a Frente Parlamentar da Liberdade de Expressão, que eu presido, né, junto com o advogado André Marcília, que tem sido uma grande voz sobre essa questão da liberdade de expressão, nós nos posicionamos porque o que aconteceu, né, lá na China, essa conversa que acabou sendo divulgada pela imprensa, do Lula e da Janja pedindo apoio para o Xi Jinping para censurar, né, eles falam regulamentar, mas para censurar aqui o Brasil, é uma grande vergonha. Como que nós vamos pegar a China como modelo? Vamos lembrar aqui a todos que estão nos ouvindo que na China existe só um partido, Partido Comunista Chinês. E o governo chinês, ele é sócio de tudo, né? Então, assim, não adianta querer disfarçar o que o PT está querendo fazer no Brasil. Aliás, eles nem tentam disfarçar. Como eu já falei, a presidente nacional do PT, ela fala abertamente que quer se aproximar do modelo chinês. E aí veio essa conversinha de pedir apoio ao Xi Jinping para regulamentar as redes sociais. Depois veio a fala da Janja, numa entrevista, dizendo que olha como eles são modelo para isso. Lá tem até prisão.
Então, o que eles querem? Eles querem calar, censurar e perseguir e, se possível, prender quem fala, quem habla, quem fala nas redes sociais, porque isso incomoda e é o que está desgastando o governo. Mas não é culpa das redes sociais, é o povo falando, o povo participando. E o que isso significa? Significa exercer a cidadania na forma mais plena. E isso é maravilhoso. Mas para quem lida somente com a mentira, é óbvio que não gosta. Ô, Júlia, mas acho que nesse ponto tem algo que me preocupa ainda mais, que é saber que o que Janja e Lula desejam para o Brasil, no que tange a censura das redes sociais, é o mesmo objetivo de muitos dentro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, né, o que Lula e Janja querem, Gleisi, né, esses querem, né, na condição de comunistas que são, é o mesmo que o Supremo Tribunal Federal está discutindo agora com relação à regulamentação, regulação e censura nas redes. Ou seja, está juntando o Poder Executivo e o Poder Judiciário com o mesmo objetivo, não está não, Júlia? Sim, é o consórcio PT-STF que tem funcionado na harmonia, né? Como eles falam, a harmonia dos poderes é esse consórcio PT mais STF. Você que está nos ouvindo pode lembrar que quando era o governo Bolsonaro, eles davam 48 horas para tudo. Mas agora, durante a que descobriram o roubo, né, dos aposentados, o STF fica parado, fica inerte. Aí fala que não pode se meter, mas antes se metia em tudo. Então esse consórcio ele tem funcionado muito bem. E você percebe que foi ontem, né, a AGU, a Advocacia Geral da União, que quem comanda a AGU é o Messias, aquele garoto de recado da Dilma, né? Vocês lembram naquela época? Ganhou aí esse cargo de advogado-geral da União. E ele pediu ontem ao STF que faça praticamente aquilo que não passou no... Você que está nos ouvindo, e você, Pitoli, lembra que foi uma grande vitória da oposição, foi em 2023, que nós conseguimos tirar de pauta a questão da censura, do PL da censura. Lembra que eles chamavam o PL das fake news, mas na verdade o PL da censura. O 2630, Júlia. E o 2630. Nós conseguimos essa vitória graças aos ouvintes que estão aqui conosco. Ou seja, a pressão popular. E onde que teve essa pressão popular? Nas redes sociais de outros deputados que haviam votado o requerimento de urgência e levaram um pau. A galera começou a ir para cima. E aí viram que não ia ter voto, retiraram o 2630 de discussão, de pauta. Isso foi uma grande vitória. E desde então, eles têm tentado fazer essa censura por vias paralelas que não havia original. Porque quem que tem que decidir isso? O Congresso, a Câmara e o Senado. E aí começou aquela discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet, especificamente sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala que a retirada de conteúdo é só após decisão judicial, certo? Então, o que a AGU pediu ontem? A AGU pediu para censurar, para impedir. E o que vai acontecer com isso? Para responsabilizar as plataformas. O que vai acontecer com isso, Pitoli? Qual é o problema de responsabilizar as plataformas? Isso parece até bonitinho, né? Responsabilidade das plataformas. Mas uma vez que as plataformas tenham que ser responsabilizadas por todo o conteúdo que está ali, por conteúdo de terceiros, eles vão fazer uma pré-censura para que eles não sejam punidos. E aí eles vão punir eles vão censurar quase tudo, com medo de uma interpretação enviesada e que recaia sobre eles. Então, eles vão... Isso hoje, por exemplo, daqui a pouco, a Auriverde do Pitoli vai ser censurada. A rede social da Júlia Zanato, do Eduardo Bolsonaro, do Gayer, do Nicolas, do Marcon, vai ser censurada. A Júlia vai falar, vai dizer, não, já que a Júlia é muito polêmica e fala muita verdade que incomoda o sistema, vamos censurar ela de cara porque a plataforma pode se incomodar e irá se incomodar. Então, é sim uma maneira de censura. E o que acontece agora, Pitoli? Eles querem dobrar a aposta, porque o Eduardo Bolsonaro tem anunciado que sanções irão acontecer ao Alexandre de Moraes e a outros agentes que estão envolvidos nessa perseguição política
que fere, inclusive, direitos humanos. Então, eles vão para cima de geral, vão para cima de mais pessoas, porque o Alexandre de Moraes, ele costuma dobrar a aposta. Agora, Júlia, já vou passar para o Cláudio. Só para você, a gente sabe que sufocar financeiramente é uma maneira de acabar com o negócio, né? Então, por exemplo, aqui na Auriverde, como a gente tem tratado da anistia e de voto impresso e contagem pública dos votos, nós entramos numa sombra do YouTube, num shadow ban, que a gente nunca viveu. Veja, a gente tem uma história no YouTube, nunca vivemos nada parecido com o que estamos enfrentando agora, porque a gente está tratando de anistia e de voto impresso. Então, essa censura já está ocorrendo e de uma forma velada, porque eles simplesmente te jogam numa sombra, você cai a sua audiência, cai a tua relevância e você vai faturar menos, você vai vender menos. Então, eles vão te sufocando financeiramente. Isso já está acontecendo e a tendência é piorar, né, Júlia? É verdade, mas eu tenho certeza que nos próximos dias, Pitoli, nós vamos ter boas notícias e quem vai ser sufocado financeiramente não vai ser você, não, né? Por Amém. enquanto não vai ser eu, vai ser quem realmente está querendo usar do discurso de defesa da democracia para ferir a nossa democracia, os nossos direitos e a nossa liberdade de expressão. Porque o que é a liberdade de expressão? É um direito humano. O que é um ser humano se não pode falar o que pensa? Não é ninguém. E é isso que nós estamos sofrendo aqui no Brasil, e já não é de hoje. Desde a época do governo Bolsonaro, né? Que quando Bolsonaro subiu ao poder, incomodou muita gente, incomodou o sistema. E desde então, inquéritos ilegais, inconstitucionais, inquéritos que servem apenas para perseguir seus adversários, como o 4781, inquérito das fake news, inquérito das milícias digitais, são inquéritos intermináveis em que eles vão colocando cada vez mais pessoas lá e não é dada uma solução, não é dada uma finalização. Então, repito, esses inquéritos existem só para perseguir, amedrontar e paralisar. Porque o medo, Pitoli, por que às vezes eu falo assim, tem gente que fala assim, cuidado e tal, assim, não. A gente tem que cuidar, porque o medo, ele paralisa as pessoas. E é isso que eles querem nos colocar medo para que a gente fique paralisado. Por exemplo, eu acabei de ler no site do Cláudio Dantas que o Alexandre de Moraes pediu explicações do Jair Bolsonaro, porque ele estaria mantendo o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, e quer explicações, e que o risco de prisão de Bolsonaro aumenta com as possíveis sanções que Alexandre de Moraes pode sofrer. Não é por causa, né? Claro, Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Eles vão vir para cima com tudo e nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar fortes e unidos. Por quê? Porque todo mal, né? Todo mal tem um fim. E em breve, eu tenho certeza e eu tenho fé que esse mal vai acabar. Júlia, Cláudio Cofani aqui conosco. Pois não, Cláudio? Bom dia, deputada Júlia Zanatta. Primeiro, parabenizo mais uma vez pela maternidade. Não há bênção maior do que essa para a humanidade, para cada um que tem essa vivência. Segundo, agradeço e parabenizo por ser mais um exemplo da força da mulher brasileira, guerreira, e que tem princípios e não se dobra a esquemas que prejudicam a sociedade. E aí, nessa situação perturbadora, conturbada que vivenciamos hoje, a senhora, nessa defesa da liberdade de expressão, existem mecanismos que o Congresso ainda pode utilizar e tentar utilizar para defender a soberania do artigo 19 do Marco Civil da Internet, uma lei de 2014. Faz 11 anos, e o Supremo, junto com o governo Lula, querem enterrar a liberdade de comunicação. Existe algum mecanismo, a resolução do Congresso pode enfrentar isso daí, Júlia? Na verdade, né, quando começou esse julgamento lá no STF, e aí acabou paralisado porque alguém pediu vistas, né? O André Mendonça. E aí, o que acontece? Nós estávamos preparando um contra-ataque, vamos dizer assim, para fazer uma lei
para contrapor aquilo que o STF iria decidir. E porque o que eles alegam? Eles alegam que o Congresso está sendo omisso, não decidiu sobre o tema, e então o STF pode entrar no tema. Mas isso não é certo e não é verdade, né? Isso é uma tese aí do neoconstitucionalismo, porque o Congresso, em não decidindo sobre algo, também está decidindo. A não decisão de tratar daquele tema também é uma decisão, certo? Porque o Congresso, ele é soberano por causa do voto popular, né? Ele pode decidir ou pode decidir, não tratar sobre aquele tema. Não estamos maduros para tratar daquele tema. Em que pese naquele momento em que conseguimos retirar o 2630 de pauta, eu preferia ter ido para votação, porque nós iríamos ganhar a votação e enterrar de uma vez aquele projeto. Mas quem decidiu não colocar em pauta foi o presidente Arthur Lira, porque sabia, inclusive, né, que nós iríamos ganhar e que a censura iria perder, porque teve uma pressão popular muito grande. Então, nós temos que avaliar, porque essa decisão que pode sair agora com esse pedido da AGU, ela será uma decisão liminar. E nós temos, por exemplo, Dias Toffoli, que já se manifestou a favor ali da censura, né? Ou seja, em acabar com o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, nós temos que pensar o que dá para ser feito pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, pelo Senado, mas tudo lá demora muito mais do que uma simples canetada do Supremo Tribunal Federal, que vem com força e que acaba, às vezes não é vinculante, mas acaba vinculando todo mundo e acaba ditando as regras, ou seja, 11 ministros, juízes que não têm voto algum, acabam ditando as regras do Brasil. E é por isso que o Bolsonaro tem falado, me dê metade do Senado, que aí o Brasil começa a andar. E, Júlia, e o que me preocupa é o momento em que o Congresso vive com Alcolumbre e Hugo Mota, né? E tentando escantear o Congresso estão o Executivo e o Judiciário. Só que com Mota e Alcolumbre, vocês vão ter que mostrar a força do Congresso, Júlia. Exatamente, né? A gente tinha aí a promessa do Hugo Mota de que pautaria a anistia, e aí o que o Supremo Tribunal Federal fez? Colocou a Polícia Federal, acho que foi em cima do pai dele, Exato. em cima dele. Então eles usam esses meios, né, sórdidos, esses meios sujos para amedrontarem as pessoas, e acaba que ditam as regras também dentro do Congresso Nacional. Então, a situação brasileira, ela é muito complicada. A situação da democracia, que tantos arrotam, ela não é nada democrática. Exatamente. Julia, boa sorte para você. A gente está nessa luta e de olho nessa censura que virá. Do jeito que está, em passos largos que eles estão querendo, né? E com essa força, Lula janja com o Supremo Tribunal Federal, que a gente não abre os olhos, que é o que eles querem, está prestes a acontecer. A gente vai ter que lutar por isso. E o povo tem papel fundamental nesse processo, enquanto a censura de fato não chega, de cobrar nas redes sociais o seu parlamentar, o seu deputado, o senador, quem representa a tua região, o teu estado, enfim, para que a gente mostre o que o povo de fato quer. E o que a gente menos quer é censura agora. Certo, Julia? Pitoli, quero lembrar aqui a todos que a Janja e alguns deputados de esquerda, inclusive alguns de direita, que eu já vi caindo nessa ladainha, dizem que estão querendo regulamentar as redes sociais para salvar as crianças. Olha, isso é uma mentirada. Inclusive, a dona Janja fala isso, e se o Lula usar esse argumento que a Janja tem usado, é uma canalice só. Inclusive, eu deixo aqui uma pergunta. Dona Janja, por que a senhora não fez esse movimento quando o seu marido, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou uma parte da lei lá que criava o cadastro de pedófilos? Daí a senhora não se levantou. A senhora não perguntou, por que está fazendo isso? Então toma vergonha nessa tua cara, Janja, que a senhora não é política eleita, né? A senhora é uma primeira-dama, inclusive muito socialite, né? Tá mais para socialite do que para primeira-dama. E fala a verdade, fala que você quer censurar as pessoas, que você não aguenta uma crítica na rede social, que seu marido, o governo do seu marido não aguenta. Não use as crianças, Janja,
para fazer proselitismo político e perseguição política. Perfeito, por isso que eu sou teu fã. Obrigado, Júlia. Dá um beijão nas tuas meninas. Um abraço, fiquem com Deus. Júlia Zanata, pele de Santa Catarina, conosco na programação do Jornal da Auriverde.